Agora eu vou falar sobre alimentação infantil e sobre dificuldades que muitos pais têm para desenvolver um bom paladar nas crianças. Até porque vocês sabiam que quando a criança tem uma alimentação pobre em nutrientes e rica em ultraprocessados, ela pode ter o paladar comprometido ao longo da vida, inclusive na fase adulta, ter dificuldade de se alimentar. A gente fala sobre esse assunto com a Carolina Vaz, que é nutricionista infantil funcional. Oi, Carol, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito obrigada. Eu que estou muito feliz por estar aqui. Para falar sobre um assunto tão sério, que é a formação do paladar da criança, né? Sim, muito imprescindível para o desenvolvimento, né, infantil. O ECA é o que a gente mais escuta quando vai oferecer fruta, legume e verdura para as crianças, né? Muitas crianças, estima-se que 340 milhões de crianças no mundo estejam acometidas com deficiências nutricionais. A idade de maior risco são as crianças abaixo de 5 anos. E as principais carências nutricionais são ferro, zinco e vitamina A. E, casualmente, esses nutrientes afetam o desenvolvimento do paladar. Para formar receptores de paladar, se faz necessário essas vitaminas. Receptores, eu costumo brincar que é o plug e a tomada, né? Então, entra o alimento com o sabor, tem que ter a tomada para a gente sentir o sabor. E nós temos esses receptores de paladar ao longo de todo o trato intestinal. Então, quando a criança realmente está com essas carências nutricionais, o que é muito comum na infância, porque tem uma grande demanda para o corpo crescer. O corpo precisa muito dessas vitaminas. E a criança não consegue, às vezes, consumir toda a quantidade que precisa. E formar paladar não é algo essencial à vida. O essencial à vida é batimentos cardíacos, né? Respiração. Paladar não é essencial à vida, ok? Então, com a carência nutricional, as crianças entram com alteração de paladar. E aí não tem jeito, oferece, diz que não gosta, às vezes não quer nem provar, né? Sente o cheiro, já diz que não gosta, e aí vira aquela bola de neve, às vezes se torna um problema social a criança não querer comer. Você falou de vitamina A, ferro e zinco. Em que alimentos a gente encontra esses nutrientes e que você acha e sugere que são importantes para ter na alimentação dessas crianças, principalmente até os 5 anos? Ferro, né? A gente tem nas carnes, né? Todas as carnes, carne de frango, carne bovina, carne suína, né? Nas carnes a gente tem um ferro de absorção imediata no organismo. E nos feijões, nas leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, temos um ferro que chama ferro vegetal, ferro não M. Para a absorção desse ferro se faz necessário vitamina C. Então, uma grande dica é comer o feijão e na hora de preparar o feijão, na hora de ingerir o feijão, colocar gotinhas de limão. Então, algumas pessoas têm o costume de tomar o suco de laranja junto com a refeição. Aí o suco de laranja ele acaba diminuindo a absorção, os líquidos em geral, acabam diminuindo a absorção de outros nutrientes, né, por uma questão digestiva. Então é melhor que tenha o mínimo de consumo de líquidos na hora da refeição. Então coloca gotinhas de limão junto com o feijão, que isso já vai ajudar bastante a absorção. O zinco nós temos em cereais integrais, mas a maior fonte da natureza de zinco são as ostras. Aqui em Santa Catarina nós temos Florianópolis produção de ostra, mas se a criança não come ostra vai ser um pouco difícil de consumir. Então temos semente de abóbora, castanhas, aveia, em 100 gramas de semente de abóbora que compra em loja de produto natural, semente de abóbora sem casca, 100 gramas de semente de abóbora tem a quantidade que uma criança precisa consumir de zinco por dia. Mas 100 gramas de semente de abóbora é uma quantidade muito grande. Então, a gente precisa ir adicionando pitadas, né, de nutrientes a cada refeição que a criança faz. E a vitamina A, nós temos a vitamina A pronta para absorção nos queijos, e a vitamina A que tem que ser transformada ainda no organismo tem nos alimentos alaranjados, como a abóbora, a própria laranja, a abóbora, uma cenoura. Tá? A gente está falando da alimentação rica em nutrientes, que é importante, e a gente tem que fazer o alerta da alimentação, infelizmente, de ultraprocessados. A gente já trouxe aqui
no nosso ASC no Ar, não faz muito tempo, uma pesquisa mostrando a relação do consumo de ultraprocessados e, infelizmente, morte, né? Por doenças de coração e tal. Agora você traz a informação de que também compromete a questão do paladar da criança e, obviamente, a nutrição da criança. Mas a gente está de férias, né? Tem muitas crianças de férias que se alimentam, é do biscoito, é mesmo daquele alimento mais fácil, do saquinho que abre e daí é mais fácil. Qual é o alerta para a mãe e para o pai para tirar o ultraprocessado da refeição da criança? É a parte mais difícil, né? Porque o ultraprocessado, quando ele entra nos hábitos alimentares, ele acaba mascarando o paladar, acaba viciando o paladar. Porque não existe nada na natureza que seja gordo e doce ao mesmo tempo. Tá? O abacate é gordo, tem muita gordura boa e não é doce. A melancia é doce e não é gorda. Então, o ultraprocessado, ele mistura gorduras de má qualidade com açúcar. Então, quando a criança, o indivíduo consome, o cérebro avisa, uau, era tudo que eu precisava. Então, dá uma sensação de prazer. E isso vai, e além do mais, tem glutamato monossódico, tem realçadores de sabor, coisas que nos legumes e nas frutas não temos. O sabor é muito mais neutro. Eu costumo dizer, você prefere uma cenoura pura ou um bolo de cenoura? Né? Então, a maioria das pessoas deve estar respondendo, prefiro um bolo de cenoura com cobertura, se possível, né? Então, isso vai mascarando o paladar. E aí precisa ir tirando aos poucos, né? Tendo melhores escolhas de alimentos industrializados. Existem pacotinhos de boa qualidade, sim, existem biscoitos de boa qualidade, existem industrializados de boa qualidade. A questão são os ultraprocessados, aqueles alimentos que têm muitos ingredientes. Então, aos poucos, né, a ideia é que as famílias consigam ir trocando um ingrediente, 2, 3, né, inserindo mais. Se a criança come uma verdura, oferece em massa todos os dias. Come uma fruta, oferece todos os dias. E aí vai agregando valor nutricional e consegue ir trocando, né? Então, precisa de uma reeducação alimentar. Isso as nutricionistas, né, conseguem fazer um por um, família por família, porque a alimentação ela é individual, cada pessoa é única. Então, isso a gente consegue fazer um por um, individualmente no consultório. Tá aí, Carol Vaz, obrigada pelas dicas, obrigada pela entrevista, um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, um bom dia. Bom dia. Quer rever essas dicas que ela trouxe para a gente? QR Code está na tela, aponta.